Obra: A Física da Alma. Subtítulo: A explicação científica para a reencarnação, a imortalidade e experiências de quase morte. Autor: Dr. Amit Goswami. Editora: Aleph. Capítulo 9. Do ego à mônada quântica em evolução. Tema: Repensando-nos. Na verdade, um modo mais sofisticado de pensar a nosso próprio respeito, por assim dizer, é como um caráter, um grupo de tendências ou disposições. A maioria de nossas ações provém desses padrões mentais. É esse caráter que o behaviorismo vê como resultante de nosso condicionamento social e daí o próprio lema behaviorista. Não existe liberdade de ação em nível individual. Será que o behaviorista tem razão? Não temos livre-arbítrio no nível egóico de identidade? Em parte, sim, pois experiências feitas conectando-se o cérebro a um eletroencefalógrafo revelam que, em demonstrações como erguer a mão por vontade própria, alguém que ele olhe para o aparelho pode prever que uma pessoa vai erguer a mão, entre aspas, por vontade própria. Que livre-arbítrio é esse que pode ser previsto? Ocorre que, em última análise, não pode, pois o neurofisiologista Benjamin Libet, 1985, mostrou que, mesmo depois de o indivíduo dar início ao seu previsível ato de erguer o braço, ele pode se deter. Isso confere grande credibilidade à frase popular, entre aspas, basta dizer não. Nosso caráter abrange mais do que um simples condicionamento psicossocial. Alguns de nossos hábitos resultam de aprendermos contextos de ação de maneira criativa. Eles não podem ser ensinados, só exemplificados e propiciados. Um exemplo fácil é a matemática. O ensino da matemática é desafiador porque exige, às vezes, a participação criativa do aluno. Parte desse ensino exige a descoberta de novos contextos. Outros exemplos são o amor e a justiça. No decorrer de nosso desenvolvimento, descobrimos criativamente os contextos que modelam nosso caráter. O psicólogo francês Jean Piaget, 1977, descreveu esse processo como uma série daquilo que chamava de, entre aspas, equilibrações. Chegar à homeostase. A criança usa equilibrações simples e recíprocas para manter a homeostase e equilibração hierárquica para passar a um novo nível de assimilação, uma nova homeostase. Dê a um bebê um dedo e ele irá sugá-lo. Eis uma criança que realizou um processo de equilibração simples. A equilibração simples consiste em desenvolver um ajuste unitário entre objeto e ação, como, por exemplo, entre dedo e sucção. A equilibração recíproca consiste em equilibrar dois esquemas e objetos em equilibração simples, formando um todo. Por exemplo, um bebê que aprendeu a agarrar um objeto e a sugar seus dedos vai aliar as duas habilidades para levar uma chupeta até a boca. O terceiro tipo de equilibração, a equilibração hierárquica, é um processo no qual sistemas e esquemas equilibrados são integrados contextualmente. A equilibração hierárquica exige criatividade, aprendizado criativo. Quando criança, ao memorizar os primeiros números e aprender a contar até 100, fiz isso porque minha mãe me treinou. Ela fixou o contexto e eu aprendi, pela memorização. Os números em si não tinham significado para mim. Depois, ela me disse para pensar em conjunto de dois dedos, 2 vasos, ou de 3,
3 livros, 3 bolinhas de gude. Então, um dia, de repente, a diferença entre 2 e 3, entre aspas, e todos os outros números, ficou clara como a luz do dia para mim, pois aprendera a ver os números em um novo contexto, o conceito de conjunto, entre aspas, embora nessa época não pudesse expressá-lo dessa forma, fecha aspas. E, apesar de as pessoas em meu ambiente terem facilitado minha tarefa, no final eu é que descobri o significado. Este é um exemplo de equilibração hierárquica. Nossa nova ciência apoia as ideias de Piaget. Somos capazes de 2 modalidades diferentes. Na modalidade quântica, Atman, no modo criativo de hierarquia emaranhada, descobrimos novos contextos. Na modalidade do ego, de hierarquia simples, exploramos as diversas aplicações dos contextos recém-descobertos para compor ainda melhor nosso caráter. Uma estrutura reencarnatória para podermos nos ver acrescenta ainda mais corpo ao nosso caráter. Nosso caráter não se define apenas por tendências, hábitos ou contextos descobertos adquiridos nesta vida, mas também pelos hábitos e contextos descobertos de vidas passadas. Como disse o Buda, o homem é tudo que já pensou, inclusive suas vidas passadas. Mas isso exige um reexame da estrutura de nosso si mesmo. Em um nível, nós nos identificamos com nosso ego, nossos roteiros. Em um nível mais aprofundado, percebemos que dependemos de um si mesmo mais profundo, o si mesmo quântico, para descobrir o contexto de nossos roteiros. Nosso si mesmo quântico estabelece o contexto para o conteúdo que tece o ego. Um subproduto desse processo é o caráter, a disposição que formamos, o repertório aprendido, e nós nos identificamos com ele. Sem uma estrutura reencarnatória, é fácil considerar o caráter como parte da atual identificação do ego, como a maioria dos autores já fez, inclusive este, Goswami, 1993. Em uma estrutura reencarnatória, isso muda, pois o caráter continua, mas as páginas específicas do roteiro, entre parênteses, o conteúdo do ego, de uma vida específica, não sobrevive a essa vida. Todavia, a disposição que atuou como contexto para essas histórias sobrevive. É esta identidade, a mônada quântica, que sobrevive de uma encarnação para outra e define um nível de individualidade entre o ego e o si mesmo quântico. Se quisermos extrair sentido de nossas vidas, de nossos fracassos e sucessos, a mera análise desta vida não será suficiente. O novelista Norman Mailer escreveu em sua biografia sobre Marilyn Monroe. Se quisermos compreender Monroe, por que não presumir que ela, entre colchetes, pode ter nascido com o desesperado imperativo formado por todas essas dívidas e fracassos de toda a sua família de almas? Para chegarmos a explicá-la, vamos adotar essa ideia kármica como mais uma ideia a sustentarmos na mente, enquanto tentamos acompanhar os caminhos sinuosos de sua vida. Entre parênteses, Mailer, 1973, páginas 22 e 23. Esse apelo se aplica a todos nós. Na tradição da Índia Oriental, para evitar confusão, o Atman, o si mesmo quântico, em nossa terminologia, é chamado Paramatman, ou Grande Atman. Em contraste, o nível intermediário da individualidade é chamado Jiva-Atman, ou apenas Jiva. Em outras palavras, Jiva é a expressão sânscrita para a mônada quântica. Veja a figura 7.3, entre parênteses. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.